lados, tá? Por exemplo, existe uma reação química que é chamada de redox. Essa palavrinha redox quer dizer oxidação e redução. Ou simplesmente tu pode chamar de oxi-redução. Ou ainda, oxidação e redução. O que quer dizer cada uma delas, tá? A oxidação é quando você perde elétrons. Então, quando o elemento perde elétrons, o NOx aumenta. A gente já comentou isso, que quando um átomo ele perde elétrons, né? O NOx fica positivo, então o NOx está aumentando. Então, o nome disso é chamado de oxidação. Ó, se tu quiser colocar um exemplo aqui, o sódio, ele tem NOx zero, não perdeu e não recebeu elétrons, e aqui ele perdeu um elétron, então ele vai passar de zero para mais um. Como ele passa de zero, né, para mais um, ele está aumentando o número, né? Ele está aumentando o número que é chamado de NOx. Se ele aumenta o NOx, isso é uma oxidação. A mesma coisa, só que daí o contrário, né? É o raciocínio para redução. A gente aprendeu que quando o elemento recebe elétrons, ele fica negativo. Então, se ele fica negativo, o NOx dele, o número dele, diminui, porque fica negativo. Então, o elétron é negativo, se ele recebe elétron, fica negativo, e isso corre redução. Por exemplo, se aparecer o átomo de cloro, ele não perdeu e não ganhou elétrons, tá? Então tá aqui, NOx zero. E ele vai passar para menos 1. Então agora ele é zero e está passando para menos 1. Então o número aqui reduziu, o número diminuiu. Isso é chamado de redução e ocorre quando ele recebe elétrons. Bom, você pode tentar associar dessa maneira aqui, tá? Que é uma dica. Vamos pegar a expressão POA, que significa Porto Alegre, tá? Uma cidade muito querida por todos, né? Então, POA é a abreviação, tá? De Porto Alegre. E aí nós vamos usar sempre para quando for o seguinte, tá? O elemento que perde elétrons, ele sofre oxidação e ele aumenta o NOx. Então, perde elétrons, oxidação, aumenta o NOx. Isso não é nenhum macete, tá? Isso é conceitual mesmo. Sempre quando perde, oxida, aumenta o NOx. E tem um contrário. Se tu sabe que esse cara aqui perde elétrons, né? Obrigatoriamente alguém tem que receber elétrons. Então, em vez de escrever ganha, a gente escreve recebe elétrons. E o que acontece? Redução. E o que acontece com o NOx, né, com o número, reduz. Então, recebe elétrons, redução, reduz o NOx. Show? Vamos ver um exemplo na prática, assim, se a gente já consegue ver qual é a substância, qual é o elemento que sofre oxidação e redução. Ó, se aparecer substância simples, que nem o carbono aqui, tá? Não importa se é grafite ou diamante. A gente sabe que o NOx é zero. Oxigênio, substância simples, NOx zero. CO2. Aí tu vai dizer, cara, eu não lembro mais, tá? Então, olha só o que o tio trouxe para vocês. A tabelinha básica de como começar, né? Era NOx fixo, né? Tipo, grupo 1 é mais 1, grupo 2 mais 2, alumínio, galho, índio mais 3, zinco, cádio mais 2, prata mais 1, flúor menos 1, amônio mais 1. Pronto, já sabe todos. Depois, hidrogênio mais 1, né? Ainda mais quando tiver com A metais. Oxigênio menos 2, né? Na grande maioria. Halogênio menos 1, ainda mais se tiver na direita, né? E enxofre menos 2, ainda mais se estiver na direita. Então vamos ver. Por que a gente começa aqui? Cara, aqui nem tem carbono. Então eu já começar por quem? Pelo oxigênio. Então o oxigênio é menos 2. Como tem dois oxigênios, só cuida, tá? O NOx do oxigênio é menos 2. Como tem dois oxigênios, fica menos 4. E aí, para o somatório dar zero, esse carbono tem que ser mais 4. Tudo bem? Então, vamos ver. O que aconteceu aqui do carbono, que era zero, e passou para mais 4. Ó, ele aumentou o NOx, né? Aumentou o número, passou de zero para mais 4. Então, isso é uma
oxidação. Perde elétrons, oxida, aumenta o NOx. A questão vai querer saber assim, o carbono perdeu elétrons? Sim. O carbono sofreu oxidação? Sim. O carbono aumentou o NOx? Sim. Agora pega o oxigênio, tá? Sempre tu vai comparar para um átomo, tá? Tu não vai comparar aqui para os dois átomos, né, que deu -4 aqui no nosso somatório. Tu pega para cada um deles. Então, como vai passar de 0 para -2, aconteceu o quê? Uma redução. O que quer dizer redução? Recebe elétrons, reduz o NOx e recebe elétrons. Show? Redução. Recebe, reduz o NOx. Então, agora só tem um detalhezinho que é o seguinte, tá? Toda vez que um átomo sofre oxidação, ele vai ser o agente redutor, porque ele está reduzindo a outra substância, o outro elemento. A mesma coisa aqui, tá? Toda vez que um átomo sofrer redução, ele vai ser o agente oxidante, porque ele está oxidando a outra substância. Show? Tu pode associar com coisas do cotidiano. Por exemplo, esse oxigênio aqui, ele foi assaltado, né? Então, o carbono é um agente assaltante. Sim? Tá, vamos tentar mais um exemplo para ver se a gente consegue fazer. Ó, substância simples. Zero. De novo, tá? Formado por apenas um tipo de átomo, um elemento. Zero. E agora, né? Bom, se tu não lembra, tu pode pegar a tabelinha básica, que é um jeito que a gente começa, né? Então, NOx fixo, ó, grupo 1 mais 1, grupo 2 mais 2, alumínio, galho, índio mais 3, zinco e cádmio mais 2, prata mais 1, flúor menos 1, amônio mais 1, pronto, já sabe todos, ó. Não tem nenhum desses, então, hidrogênio mais 1, ainda mais quando tiver com a metal, né, que é o caso. Depois, oxigênio menos 2, halogênio menos 1 se estiver na direita e enxofre menos 2 se estiver na direita. Isso que eu vou ficar repetindo até você decorar, tá? Tem um momento que eu acredito que você vai decorar isso. Então, eu vou começar por quem? Hidrogênio. Então, o hidrogênio aqui é mais 1. Cada hidrogênio é mais 1. Consequentemente, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Então, claro que vai ficar aqui quanto? Mais 3. Só que o NOx do hidrogênio, tá? É mais 1. Ele só tem um elétron hidrogênio, cara. Não tem como ele virar mais 3, tá? Agora, quanto que é o NOx do nitrogênio aqui para fechar zero? Esse sim é menos 3, porque menos 3 mais 3, 0. Então, o que está acontecendo aqui do nitrogênio, quando ele está passando de 0 para menos 3? Ele está sofrendo redução. Recebeu elétrons, reduziu o NOx, né, porque foi de 0 para menos 3, então, redução. Agora, o hidrogênio, ele está passando de 0 para mais 1. Se é de 0 para mais 1, ele está aumentando o NOx. Se aumenta o NOx, é uma oxidação e ele perde elétrons. Detalhezinho cruel, tá? Se o nitrogênio sofreu redução, ele vai ser o agente que está oxidando o hidrogênio. Então, como é que a gente diz isso? Agente oxidante. Se o hidrogênio sofre oxidação, ele está reduzindo o nitrogênio. Então, o hidrogênio é um agente redutor. Beleza, gente? Tá, agora que a gente sabe um pouquinho sobre isso, né? Vamos tentar fazer umas questões teóricas para ver se a gente entendeu. Ó, se a gente pegar o assaltante, eles são pessoas que fazem acontecer o assalto, né? Então, os redutores, agente redutor, tu pode botar aqui na frente para facilitar. Agente redutor são substâncias que fazem acontecer a redução. Vamos até colocar assim, ó, redução no outro elemento, para deixar mais claro, tá? No outro elemento. Ao mesmo tempo, sofrem oxidação. Ao mesmo tempo, eles sofrem oxidação. Então, agora é com vocês, ó.
O agente oxidante são substâncias que fazem acontecer o quê? Oxidação. Aonde? No outro elemento, que nem o assaltante, né? Ele faz ocorrer o assalto na outra pessoa. Ao mesmo tempo que o oxidante, eles, né? Os oxidantes, sofrem redução. Bom, então isso são reações de quê? De redução e oxidação. Tem que ter uma resposta assim, né? Redox ou oxirredução. Que ocorre a transferência de elétrons do tchananã para o oxidante. Bom, isso aqui está escrito oxidante, né? Que só pode ser o quê? Redutor. Mas pode pensar assim, né? O redutor é o cara que sofre o quê? Oxidação, pô. E o oxidante é o cara que sofre o quê? Redução. Então, esse cara aqui, que é o pô, né? Que perde elétrons, os elétrons, né? Transferência de elétrons. Os elétrons passam de quem perde para quem recebe. Quem é que perde elétrons? Quem sofre oxidação, que é o agente redutor. Quem é que recebe elétrons? Quem sofre redução. Quem sofre redução? O agente oxidante. Show? Por isso que nossa resposta aqui é a letra B, tanto na questão 1 da manhã, tá? Como na questão 4 da noite. Show? Vamos para outra questão. Questão 3 da manhã. Desde a descoberta da eletricidade, tá? Que tem a ver com elétrons. Perder e receber elétrons, né? E uma usina hidrelétrica. Já ouviram falar? O processo de transmissão de energia elétrica por meio de um fio metálico para uma determinada cidade é considerado um exemplo de reação química de oxirredução. Não, gente, não é uma reação química, tá? Porque se no fio metálico que conduz essa corrente elétrica, essa energia elétrica, imagina, ele sofresse uma reação química, eu teria que estar trocando o fio toda hora. Isso ia tornar inviável, né? Então isso está errado. O processo de fotografia, utilizado em filmes fotográficos, né? Então, não é a câmera do teu celular, aquelas que tem filme, né? Que tu ia pro escuro, tanto que tu tinha que fazer a revelação no escuro para não oxidar, né? Com o sol, com uma luz clara. Então, é um bom exemplo de reações químicas de oxirredução. Perfeito, cara, é essa aí mesmo. Mas olha a outra, tá? O processo de transmissão de dados via fibra óptica, né, é um processo químico de oxirredução. Cara, na fibra óptica a gente não tem transferência de elétrons, tá? Né? Isso aqui tem a ver com luz, né? E não com elétrons. Então não é um exemplo de oxirredução. A ferrugem que aparece nos portões e nas janelas de ferro. Então, se esse ferro aqui ele perde elétrons, né, ele pode virar a ferrugem, né? Então, sofreu uma oxidação. Então, não é oxirredução. Sim, se ele sofreu oxidação, é porque alguém sofreu redução. Então, o ferro ele sofreu oxidação. Se tu quiser anotar aqui, tá? Pode escrever que o oxigênio, tá? Junto com a água, acaba sofrendo redução, formando as hidroxilas aqui, tá? Então, o oxigênio, sim, aquele do ar, tá? Literalmente, é o que sofre a redução. Então, isso aqui está errado, beleza? Então, o processo de respiração humana, né? É um exemplo típico de reação de oxidação. Na ausência de reação de redução. Não, errado, cara. Se tiver oxidação, tem que ter redução, tá? Só para você ter uma ideia, cara. Se for uma respiração, né? Que é a queima da glicose, né? Que você respira a glicose dando gás carbônico e água, né? Ó, eu sei que tá havendo uma oxidação aqui, principalmente do carbono, o NOx médio do carbono aqui é 0, tá? E aqui o NOx do carbono é mais 4, então beleza, sofreu oxidação. Toda reação de combustão, né, vai ser uma oxidação. Só que esse oxigênio aqui que era 0, aqui ele tá virando -2, né, e aqui também. Então tá ocorrendo uma redução também, tá? Assim como tem oxidação. Show? Por isso está errado e nossa resposta é só a letra B.
Vamos fazer uns cálculos agora? Eu vou pegar a questão 5 da noite, que ele deu várias substâncias aqui, daí o pessoal se assusta um monte, e a gente não, né? Porque a gente sabe até por onde começar, né? Primeiro, NOx fixo, já decorou? Ó, grupo 1 mais 1, grupo 2 mais 2, galho, alumínio e índio mais 3, zinco e cádmio mais 2, prata mais 1, flúor menos 1, amônio mais 1. Se eu souber isso, eu vou ficar muito feliz. Depois, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, halogênio, ainda mais se estiver na direita, né? Menos 1, e enxofre na direita, menos 2. Então, vamos ver. Nessa primeira substância aqui, que é o dióxido, né? De manganês, a gente vai ter... A gente começa por quem? Ó, deixa eu ver. Não tem manganês aqui. Você tá vendo? Então, vou começar com esse cara aqui, que é o oxigênio, né? Tu concorda que cada oxigênio aqui é menos 2? Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Esse manganês aqui, para fechar zero, tem que ser mais 4. Ah, isso aqui fica zero. Aqui, eu começo por cloro e hidrogênio. Deixa eu ver. Hidrogênio e cloro, que é um halogênio, né? Então, pelo hidrogênio, quanto? Mais 1. Tá aí o cloro. Menos 1. Para fechar zero. Bom, fechou, né? O que a gente esperava deles, né? O halogênio aqui na direita, menos 1, e o hidrogênio mais 1. Aqui, cloro na direita, menos 1. Vezes 2, menos 2. Então, quanto que é esse manganês para fechar zero de novo? Mais 2. Estão entendendo a brincadeira? Ó, hidrogênio, mais 1. Vezes 2, mais 2. Para fechar zero, o oxigênio tem que ser menos 2. É o que a maioria dos oxigênios fecha. Viu, cara, não tem segredo, só tô seguindo isso, tá? Só não vai botar menos 1 aqui, né? Porque aqui é a substância simples, essa aqui é mais fácil ainda porque ela já é zero. Então vamos ver, o manganês, ele sofreu redução? Deixa eu ver, o manganês ele tá com 4 e ele virou mais 2, né? Tu concorda que reduziu o NOx? Então ele sofreu redução. Vamos ver, o cloro sofreu oxidação? Ó, se eu pegar esse cloro aqui, que é menos 1, né? E passar para cá, ele não sofreu. Agora, se eu pegar esse cloro aqui, que é menos 1, e passar para esse aqui, que é zero, aí ele sofreu oxidação, né? Porque é de menos 1 para zero. Então, ele aumentou, né? Passando para zero. Então, aqui sim, sofreu oxidação, verdade. Ele não disse que todos os cloros sofreriam, né? Ele disse apenas o cloro. Teve um cloro aqui que sofreu oxidação? Teve. Todos os átomos de cloro. Pô, agora sim estou usando todos, né? Todos os átomos de cloro presentes na reação tem NOx menos 1? Deixa eu ver. Aqui é menos 1, aqui é menos 1, né? Não é menos 2, é menos 1. E aqui é zero. Não, então isso aqui está errado. Não é todos. O manganês obtido nos produtos. Cara, produto é pro lado de cada flecha, tá? Esse manganês aqui ele é mais 2? Sim, verdade. E a 5. Não houve variação do NOx do manganês. Pô, errado. Houve, né? Passou de mais 4 para mais 2, né? Então, ele sofreu redução, né? Nossa, aqui não estaria correta. Então, correto apenas 1, 2 e 4, né? Que fica a letra D. Show? Vamos mais uma para a noite aqui? Ó, água sanitária comercial, que é o hipoclorito de sódio, que essa criaturinha aqui, tá? Hipoclorito de sódio, ela é obtida de... Então, vamos ver. Aqui a gente tem o cloro. Eu não vou pôr mais a tabelinha porque tu já sabe de cor, né? Por exemplo, eu sei que o sódio aqui é metal fixo, né? Então ele é mais 1, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, fechou zero? Fechou. O sódio é mais 1? Uhum. O cloro aqui é menos 1? Uhum. Então vai fechando que a gente já sabe, né? Halogênio na direita. Esse cara aqui, o cloro não tá na direita. Então eu começo por quem? Pelo NOx fixo, que é mais 1. Estão entendendo a brincadeira? Deu oxigênio, ó, menos 2. Então, esse cloro aqui, para fechar zero, ele é mais 1. Então, vamos ver. Qual é o NOx desse cloro aqui? Isso, zero. E esse cloro aqui vai ser menos 1. Então, aqui ele vai estar sofrendo redução. Passou de zero para menos 1. Esse cloro aqui, ele é zero, tá?
Tá, mas por que eu tô pegando de novo ele? Porque eu vi que esse cloro aqui, para o meu cálculo, né, mais um com menos 2 aqui tem que ser mais um para fechar zero. Então, esse cloro aqui sofreu oxidação. E vai perguntar, tá, mas tio, tem como o cloro sofrer oxidação e redução? Sim, o nome disso é autorredox, mas também chamado de reação de desproporcionamento. Então, por isso que essa aqui fica a letra A, tá? É uma reação de desproporcionamento ou autorredox quando um elemento sofre oxidação e redução ao mesmo tempo. Beleza? Vamos fazer uns cálculos aí para amanhã, então? Ó, o nitrito, se tu não sabe, é esse cara aqui, nitrito. Ele é um aditivo usado em alimentos, tananã. E para a gente detectar o nitrito, foi usado um sal ferroso. Ferroso é quando o ferro tem NOx mais 2. Mas, tipo, cara, eu não sabia disso. Então, o que a gente podia fazer? Ó, o sulfato, ele é um ânion muito conhecido, tá? Então, esse cara aqui tu já leva decoradinho, pode ser? Se não te der nenhuma dica, tu já leva sulfato menos 2. É daqueles ânions que, cara, a gente tem que saber. Mas se não, olha essa fórmula aqui. Você consegue ver que esse 2 aqui, ele veio daqui? Ó, menos 2. E esse ferro aqui, ele vai ser mais 3. Então, eu poderia fazer assim, né? Se eu sei que o sulfato aqui, ele é menos 2, então esse ferro aqui, ele é mais 2. Como aqui eu acabei de ver, né? Que é menos 2 e aqui é mais 3, esse ferro aqui, ele é mais 3. Então, o ferro, se ele passa de mais 2 para mais 3, ele está sofrendo oxidação. O enxofre, cara, no sulfato, ele vai ser sempre o mesmo NOx, ele não muda, tá? Só se mudar o ânion. Por exemplo, eu vou fazer contigo. O somatório aqui tem que ser menos 2. O oxigênio é menos 2, tá? Quando a gente começa por enxofre e oxigênio, é o oxigênio que ganha. Então, menos 2 não por culpa disso, porque o oxigênio é menos 2. Vezes 4, menos 8. Então, o enxofre aqui é mais 6. Então, esse enxofre aqui é mais 6, esse enxofre aqui é mais 6, né? Tudo que tivesse ó 4, ó. Esse enxofre é mais 6, esse enxofre é mais 6, o enxofre não mudou o NOx. O sódio também não, né? Porque ele é mais 1. O sódio, que é NOx fixo, ele é do grupo 1, então ele é mais 1. Então, o que mudou o NOx aqui? Provavelmente o nitrogênio, né? Porque o oxigênio também é menos 2, né? Então, esse nitrogênio aqui, vamos fazer o cálculo comigo, ó. O sódio é mais 1. E o oxigênio é menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Então, esse nitrogênio vai ser mais 3. Onde é que tem nitrogênio aqui? Aqui. Bom, o oxigênio é quanto? Menos 2. Então, esse nitrogênio vai ser mais 2. Vou escrever aqui em cima. Então, ele está passando de mais 3 para menos 2. Então, consequentemente, ele sofreu redução. Ele está reduzindo. Então, vamos ver. Letra A. Ocorreu redução dos ânions nitritos? Sim, esse é o ânion nitrito, que ele está aqui junto com o sódio, e ele sofreu redução. Com certeza, na verdade foi o nitrogênio do nitrito que sofreu redução. Pela ação do sal ferroso? Sim, esse aqui é o sal ferroso, tá? Sempre o menor NOx aqui é o oso, mas aí é outra matéria. E o maior NOx aqui é o íco, tá? Esse é o sal férrico e o sal ferroso. Então é verdade, tá? Porque o sal ferroso, como ele sofreu oxidação, ele vai ser o nosso agente redutor. Mas olha as outras, tá? Oxidação dos íons H+. Gente, o hidrogênio continua sendo mais um em tudo. Não mudou o NOx. O íon H+, atua não. O íon H+ não aconteceu nada, tá? Então é só a letra A. O nitrogênio no óxido nítrico. Bom, provavelmente seja esse cara aqui, né? Óxido. Está em um estado mais oxidado que o íon nitrito? Não. Para estar mais oxidado, esse valor aqui tinha que ser maior. Não é o caso. Esse valor é menor, então ele está num estado menos oxidado. Tá? Errado também. E o ferro, no ferro SO4, né? Deixa eu ver, ele é mais 2. Está mais oxidado que aqui, que é mais 3? Não. Quem tiver o maior é o que está mais oxidado. Então, isso aqui está errado. Beleza? Só confere nossa letra A. E vamos para a última, que é a questão 4 da manhã.
Então, olha só o que ele está dizendo, que o ferro metálico ele é obtido desse jeito, e aí ele quer saber na redução desse metal. Então, esse que o metal está sofrendo redução, né? Quem que é o agente redutor? Então, ele está perguntando quem que sofre oxidação, né? Qual daqueles elementos ali, né, ou substâncias, sofre oxidação? Então, primeiro, tem que ter uma reação que tenha ferro e uma outra substância. E as únicas reações que têm ferro, ferro, ferro e outra substância, todas elas são com o CO. Então, só pode ser o CO. Mas tudo bem, eu mostro para você, tá? Ó, quando aparecer assim, ferro 2, O3. O que seria legal saber? Que o oxigênio é quanto? -2. Então, essa carga aqui, tá? Que vai originar esse índice aqui. Então, o ferro, né? Se eu faço isso na -2, o ferro aqui é quanto? +3. Então, esses ferros aqui, todos eles são +3. Aí, o que acontece? Esse diacho aqui, você tem que cuidar que ele é chamado de óxido duplo. Porque tu não consegue fazer a brincadeira, tá? De erguer as cargas aqui, tá? Por exemplo, oxigênio -3 e ferro +4. Cara, isso não existe. Não existe nem o oxigênio -3, nem o ferro +4. Então me explica isso. Claro, provavelmente ele é um cara assim, tá? É a união de outros dois óxidos. Por isso que o nome dele é óxido duplo, né? É a união desse aqui com a união desse aqui de cima. Ó, aí fica ferro 3, O4. Então o que acontece? Aqui em cima, tá? Desse lado aqui, eu tinha vários ferros +3, né? Ali todos os ferros são +3, os 6 ferros que estão ali, né? Já aqui embaixo, ó, eu tenho um ferro +2, oxigênio -2, ferro +2. E aqui eu tenho um ferro +3. Quer dizer o quê? Que um desses ferros aqui sofreu redução. Então, esse carbono aqui vai ser o nosso agente redutor, o carbono do CO. Beleza? Aí tem que pegar sempre a substância inteira, tá? Para ser o agente, nunca só o elemento. E aí, deixa eu pegar essa aqui. Você está vendo que aqui eles estão virando ferro O? Então, aqui dentro já tinha um ferro O. E agora eles estão virando vários ferros O. Ali no caso, 3, né? Então, quer dizer que esse ferro aqui ele continua +2. E depois esse ferro que era +3, ele virou +2. Então ele sofreu o que aqui? Redução. Então se ele sofre redução, né? Ele sofreu redução aqui também. E esse aqui é o agente redutor. E ainda, aqui embaixo, mesma história. Tu concorda que esse ferro aqui é +2, porque o oxigênio é -2? Tá virando zero. Então de +2 para zero, tá sofrendo redução de novo, por culpa de quem? Desse cara aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Se não entendeu nada que eu falei, você poderia na cara dura simplesmente calcular o NOx desse carbono aqui, que é +2 e +2. E aí do outro lado, como tem dois oxigênios, né, o carbono fica +4 e +4. Acho que para você é lógico isso, né? Porque é -2 vezes 2, né, que vai dar -4. Então esse carbono tem que ser +4 para fechar zero, né, a soma deles. Então +4 +4. De +2 para +4 é POA. Ó, perde elétrons, oxida e aumenta o NOx. Então, realmente, tá? O CO, ele sofreu oxidação, o carbono do CO, né? E aí, toda a molécula do CO vai ser nosso agente redutor. Por isso que a letra aqui fica a letra B. Beleza?